Antônio Dutra Júnior e Luiz Castro estão debochando do torcedor gremista. A entrevista coletiva de ambos, após a derrota do Grêmio para o Flamengo nesse domingo, Dia das Mães, frio em Porto Alegre, foi 10 vezes pior do que a atuação do Grêmio dentro de campo. É o que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Eu vou trazer algumas falas deles para vocês aqui, que a gente vai concordar porque eles estão debochando do torcedor e estão passando o famoso cachorro na gente. O que acontece dentro de campo não é o que eles falam pra gente, eles tentam ganhar o torcedor ou ao menos evitar a crise com sua verbosidade acentuada. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. Então, meus amigos, eu quero pedir para vocês já deixar o like no vídeo. Peço perdão se não estou muito animado, que eu estou gravando esse jogo pós-live, pós-jogo, tá? Então são 11 e pouco da noite, vi aquela pataquada, fiz a live pós-jogo e estou gravando aqui. Deixem o like, se inscrevam no canal, ajuda a gente a ir para cima aí, tá? Porque aqui a gente não vai passar pano para ninguém, não. Não tem, não é porque a gente votou nessa chapa que a gente vai passar pano. E aqui hoje, apesar do Luiz Castro tá uma desgraça, tá? Apesar do Luiz Castro tá uma desgraça, a gente vai focar mais em Antônio Dutra Júnior. Porque o time do Grêmio em campo foi uma merda. A entrevista de Luiz Castro foi horrível. A do Dutra Júnior, assim, foi um deboche, um escárnio, um tapa na cara do torcedor gremista, e é algo assim, ó, que a gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar. Tá? O Luiz Castro, para começar, tá? É uma das coisas que eu quero falar dele, que em determinado momento ele reconheceu que o Flamengo foi superior, eu acho que não tinha só louco para dizer que não, mas ele falou que mesmo jogando menos, o Grêmio teve 4 chances de gol. De verdade, gente, peguem o jogo inteiro do Grêmio e vê se o Grêmio teve 4 chances de gol. Tá. Ele contou a falha do Rossi no chute do Noriega, uma falta do Abuso, um chute do Gabriel Mack e uma bola do Caio Paulista. Essa, de fato, foi chance de gol. A falta do Abuso só seria gol se o goleiro Rossi não tivesse braços. O chute do Noriega na falha do Rossi só seria gol se o Léo Pereira tivesse numa cadeira de rodas, e talvez na cadeira de rodas ele salvaria. E o chute do Mack foi 3 metros acima da goleira. Tá. Então, dessas 4 chances de gol que ele falou, uma efetiva só, que foi um chute do Caio Paulista. E agora eu quero passar para o crème de la crème do horror que foi ontem, que foi Antônio Dutra Júnior. Tá. Vou dividir em 4 tópicos as falas do Antônio Dutra Júnior. Eu vou, para quem acompanhou minha live pós-jogo, eu perdi um pouco da compostura ontem ali, eu vou tentar manter a calma nesse vídeo agora. Primeiro, o Grêmio entrou na zona de rebaixamento. Tá, o Grêmio entrou na zona de rebaixamento, é o 17º colocado. Para meu terror, para me deixar assustado, o Antônio Dutra Júnior julga isso como circunstancial. Que o Grêmio está lá é um acaso, não é uma realidade. Isso me lembra muito o discurso de José Olavo Bisol e Alessandro Barcelos no Internacional ano passado, quando eles entraram antes da parada para o Super Mundial, na 17ª posição, e falaram a mesma coisa. Eles até os 30 minutos do último jogo estavam rebaixados. Se isso é um discurso só para a torcida, é o que eu quero me apegar, tá? É o que eu quero me apegar. É o que eu quero me apegar. Mas eu não acho que é. Eu tô achando que eles acham que é circunstancial e que o Grêmio vai subir. Enquanto antes não entender que o Grêmio sim luta contra o rebaixamento, apesar de não ter o pior desses times, pior vai ser para nós. Ele, em determinado momento também, passando para o segundo tópico das falas assustadoras de Antônio Dutra Júnior, ele exalta que essa gestão, a chapa deles, liderada por Odorico Roman e por ele, foi atrás de um técnico com experiência europeia. A experiência europeia supracitada do nosso amigo ali é o time B do Porto e o Shakhtar Donetsk. Calma, eu não quero dar piti no vídeo. É o time B do Porto e o Shakhtar Donetsk, que o Luiz Castro tem experiência europeia. Era mais fácil ele ter dito pra gente que a gente trouxe o treinador que treinou o Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Ficaria menos feio do que tentar falar experiência europeia. Experiência europeia de quê? De futebol? São esses dois, Porto B e Shakhtar. Ou só porque ele nasceu na Europa tá tudo certo. E ainda diz coisa que não acontecia desde 1954. Ano do nascimento do meu saudoso pai, que já é falecido.
inclusive. Mas não para por aí os absurdos, tá? Não para por aí os absurdos. Terceiro ponto que eu quero falar com vocês aqui de Antônio Dutra Júnior. Ele fala das questões financeiras graves do time do Grêmio. Sim, a gente sabe que o Grêmio está em questões financeiras graves. Mas um time que está em questão financeira grave gasta 8 milhões de dólares num jogador que parece que está com lombriga, que é o Rui Inácio Nardoni? Eu acho que não, né? Se tá com questões financeiras graves, tu não torra 8 milhões de dólares num jogador comum da bola que não joga mais do que o Dodge. E eu não tô nem contando Pérez e TT. Tô contando só o Rui Inácio Nardoni nesse momento. Mas se a gente for botar Pérez, já sobe para 10, 11 milhões de dólares e bota mais 6 de euros aí com o TT. Esse é o time que está com graves questões financeiras, ajudadas por vocês. E aliás, cadê o patrocínio Master? Não vi ninguém na coletiva perguntar, até porque a imprensa identificada não pôde perguntar, de novo. Tá. O que o Alexandre Leitão tá fazendo? Acho que esse era o principal trabalho dele. Mas, né? Diretor dirige e torcedor torce, né, Dutra? Quarto ponto. Ele, para defender, eu acho, tentar trazer lá atrás, em que o mandatário dele, o presidente Odorico Roman, disse que traria 3 jogadores nível de seleção, porque ele disse isso. Ele diz que a gente tem um goleiro nível seleção brasileira. Assim, ó, eu não quero fazer críticas ao Everton, que tá jogando muito bem, tá salvando o Grêmio, sim, tá? Mas o Everton não é convocado para uma seleção brasileira fazem 4 anos, desde o último ciclo de Copa do Mundo. Ele foi goleiro nível de seleção. Hoje ele não é mais. Tá? Não tentem passar esse migué, que Eduardo Schumacher tentou dizer lá atrás que os níveis de seleção eram TT, Enamorado e o Everton. Dos 3 jogadores que o Dutra prometeu, que o Rodorico prometeu. Esses 4 pontos ontem, gente, infelizmente, quem acompanha meu trabalho seguidamente sabe que eu não sou de dar piti, sabe que eu não sou de perder a compostura ao vivo, mas depois de ouvir esses absurdos aliados aos do Luiz Castro, eu não consegui, eu ainda peço desculpas novamente a quem foi brindado ontem com o meu destempero aqui na live, tá? E eu não posso dizer assim, ó, tem muita gente que vem trazer o Calef, ai, com o Calef a gente era melhor, eu de verdade eu não sei, mas eu me sinto parte responsável pelo que está acontecendo no Grêmio. Eu digo para vocês, e talvez tu aí que esteja me assistindo vai entender o que eu tô falando. Eu dei meu voto, eu confiei nessas pessoas. Eu achei que seria diferente. Eu achei que seria diferente. Vocês devem ter achado também. Então eu, como torcedor, sócio, votante, eu assumo essa culpa também, porque eu confiei nessas pessoas. Essas pessoas que acreditam num ano de transição. Ano de transição é legal em 8º lugar, não em 17º. Eu peço desculpa aos outros sócios, aos outros torcedores do Grêmio, porque infelizmente até agora está com a minha escolha, que eu ajudei a escolher com um voto, mas eu ajudei, a gente está na zona de rebaixamento. Era isso que eu tinha para falar, gente. Tentei me controlar ao máximo, ser comedido. Se tu concorda comigo, discorda, quer me mandar merda, quer me elogiar, deixa aí nos comentários. Se tu gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. E vamos lá, né, gente? Que a gente tem o Bahia semana que vem para tentar sair da zona de rebaixamento. Vou acreditar que sim, mas desse jeito. Valeu.